Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Quando Jesus, sentindo a finalização da sua tarefa aqui na terra, e preocupado conosco, ele reúne os seus discípulos e diz: eu rogarei a meu Pai que vos envie o Consolador prometido, para que venha relembrar tudo o que eu disse, aquilo que eu não tive tempo de dizer, e aquilo onde ainda não havia maturidade espiritual para compreender. E Jesus, na sua partida ao mundo espiritual, houve como que um caos espiritual no mundo, porque sentia-se falta daquele guia que nos orientava, que nos conduzia. E o tempo foi passando e as pessoas começavam a sentir-se fragilizadas na fé. O forte esmagando o fraco, as cruzadas, a Inquisição, o papado. Então começou a haver uma série de circunstâncias nas quais as pessoas sentiam-se como que perdidas, sem ter um guia que as conduzissem de uma forma mais positiva. E quando a situação estava ficando difícil, o plano espiritual já prevendo isso, Kardec recebe o convite para reencarnar. O tempo passa e Kardec vem ao mundo e ele materializa aquela promessa de Jesus, de trazer o Consolador prometido, quando ele codifica a doutrina espírita. E dentro da codificação, nesta época, houve uma mudança no panorama espiritual. As pessoas recebiam da doutrina o que ela propõe, o consolo. As esperanças renovaram-se. Então a fé começou a fortalecer-se nas pessoas. Então foi aberto um caminho para progressos espirituais, vindo culminar com um grande aprendizado que toda a doutrina veio trazer a cada um. Então a doutrina vem nos mostrar o porquê das nossas dores, o porquê você sofre e qual a melhor maneira de você lidar com o teu sofrimento. O porquê muitas pessoas nascem na pobreza extrema e outras na riqueza. O porquê de tantas aflições, dos desesperos, o porquê de tanta violência. Então a doutrina, de uma forma lógica, ela traz toda a explicação do que nos cerca na nossa vida. Então ela nos dá um direcionamento de como nós melhor agirmos
ante as vicissitudes que todos nós passamos. Porque nós estamos ainda encarnados num mundo de provas e expiações e somos tangidos pela dor. Ah, mas será que só a dor nos conduz? Não. Acontece que a dor tem sido opção nossa. Porque face aos afastamentos dos ensinamentos da doutrina, a dor é o elemento educativo que vem corrigir o nosso espírito. Mas entre as notícias que a doutrina espírita nos traz, a mais espetacular de todas é que você não morre. Aquele que você ama também não morre. Mas aquele na qual você tem pendências a cumprir, dificuldades a reajustar, também não morre. E qual a chance de você reencontrá-los novamente? Enormes. Então, nós temos percebido que muitas pessoas têm vindo buscar na casa espírita a parte fenomênica. Muitos vêm à casa espírita buscando psicografias, desenvolvimento de mediunidade. Claro, não estamos colocando numa situação geral, mas uma grande parte busca os fenômenos espíritas e distraem-se perante aquilo que a doutrina veio nos trazer, a iluminação da alma, a educação do espírito, de fazer você tornar-se uma pessoa melhor. Dizem, é interessante a colocação do plano espiritual que fala, a doutrina espírita é como sendo um quadro maravilhoso que foi pintado por Jesus, um quadro espetacular que te emociona, que te encanta. Isso é a doutrina espírita. Agora, os efeitos, os fenômenos, são simplesmente a moldura deste quadro. E há uma colocação também do espírito Luiz Sérgio, que ele fala, nós somos como que viajantes neste mundo, cada um trazendo as suas dificuldades, e por vezes nós nos encontramos sedentos. É como se estivéssemos sedentos, nós nos aproximamos de uma fonte de águas puras, e dentro da sede que carregamos, apenas chegamos a esta fonte e lavamos as mãos. Então é assim que o mundo espiritual está vendo como que nós nos movimentamos dentro da doutrina. Nós nos aproximamos, mas o que nos aproxima, como eu disse, são os efeitos fenomênicos. E poucos, infelizmente, propõem-se a uma transformação na qual ela nos pede. É muito interessante porque pessoas que vêm muitas vezes buscar a psicografia, às vezes frustram-se porque não conseguem este objetivo. Mas temos que entender determinados aspectos que ocorrem. Muitas vezes aquele espírito
ele não está em condições ainda de te mandar uma mensagem. Porque muitas vezes os elos emocionais que nos ligam vai levá-lo a um estado emotivo muito grande e pode trazer desajustes espirituais. Muitos estão internados ainda em tratamento. Muitos estão se adaptando ainda ao mundo espiritual. Outros ainda não têm uma permissão maior. Então existem inúmeras maneiras, da qual não se consegue. E por vezes, aquela pessoa que você está há tanto tempo buscando uma psicografia já reencarnou. Veja, Kardec, quando ele codificava o Livro dos Espíritos, eu acredito que é na questão 201, A e B, ele pergunta, quando um espírito volta ao mundo espiritual, quanto tempo ele demora para voltar ao plano físico? E a resposta é muito interessante. E são ditos por espíritos da mais alta, elevada hierarquia espiritual, como Santo Agostinho, São Luís e tantos outros espíritos que colaboraram nessa codificação. E eles disseram a Kardec, por vezes, o tempo de demora, às vezes, horas, meses, anos, séculos e milênios. Ou seja, não há uma previsão certa na qual pode-se falar, é tantos anos. Não. Tudo depende da condição daquela entidade espiritual. Existem inúmeros fatores, que faz com que fique mais tempo ou menos tempo. Mas o que chama a atenção nessa colocação de Kardec é quando ele fala, às vezes, o tempo de volta, horas. Porque muitos espíritos que desencarnam e tão apegados à matéria, eles não se adaptam ao mundo espiritual. Eles acabam entrando num conflito íntimo, numa perturbação tão grande. E por vezes, muitos desses espíritos têm muitos dos seus algozes esperando. Muitos espíritos na qual ele prejudicou, esperando. Então, aquele espírito entra num estado de perturbação tão grande que o único meio da espiritualidade é encaminhá-lo rapidamente a uma reencarnação, mesmo que curta, para que volte num tempo menor, para que vá se adaptando ao mundo espiritual. Então, existem muito dessas situações, então às vezes aquele que você está querendo uma psicografia, ou já reencarnou, ou ainda não está na possibilidade. E temos percebido também muitas pessoas que estão buscando o desenvolvimento mediúnico. E eu percebo isso na casa espírita, na qual me vinculo, que chega muitas pessoas e fala, eu quero ser médium, eu quero fazer curso de médium, quero ser médium. Então a primeira pergunta que eu faço é, está disposto a assumir a responsabilidade que o mandato mediúnico exige? Está disposto a estudar? Porque ser médium não é só receber espírito. É um trabalho de aprimoramento espiritual, de melhora de conduta. Porque mediunidade é sintonia. Ora, se você não estuda, não se educa, não se melhora, você está querendo receber que tipo de espírito? Vai ser compatível aos teus estados psíquicos e emocionais. Aí há uma frustração também dessas pessoas que fazem o curso,
Por quê? Porque quando um espírito, ainda na vida espiritual, está direcionado a exercer a mediunidade na Terra, o que ocorre? No perispírito, no sistema nervoso do perispírito, são feitos pequenos ajustes. Esses ajustes vão ampliar as sensibilidades, visão, audiência e uma série de coisas. Então são feitos ajustes no sistema nervoso. E quando o perispírito estiver gerenciando a gestação do corpo físico, estiver moldando o corpo físico, essas alterações do sistema nervoso também são levadas ao sistema nervoso do corpo físico. Então a pessoa nasce com possibilidades mediúnicas, só que ela não sabe, ela não lembra disso. Então vai ao curso. Então, um curso sério e bem disciplinado pode fazer então com que haja esse desenvolvimento. Mas tem pessoas que se frustram porque não conseguem de maneira nenhuma, já fez curso em várias casas, porque não foi feito esse ajuste no sistema nervoso. Então não era para exercer a função de mediunidade. Então, esse termo desenvolvimento da mediunidade, eu acredito que ele não está correto. Porque quando a gente fala desenvolver a mediunidade, é como se a pessoa fosse fazer o curso e fosse desenvolver. Não. Só vai desenvolver quem tem o preparo. Então, seria, eu acho que mais razoável, educação da mediunidade. Né? Então a gente vai vendo tudo isso, mas há uma situação muito boa para cada um de nós que é trazida pelo plano espiritual. Nós estamos neste momento de transição planetária. E dentro da transição planetária, o que vai aflorar muito nas pessoas é a intuição. Ela vai vindo num crescente, desenvolvendo a intuição, mas para que a gente possa aproveitar este momento que a transição oferece, é necessário também que nós nos eduquemos um pouco mais espiritualmente, que nós sejamos um pouco melhores espiritualmente. Porque com a intuição você não vai precisar de médium para falar com seus entes queridos. Você não vai precisar de intermediário para falar com aquelas pessoas que você ama, que está na vida espiritual. Você mesmo vai poder fazer isso. Então, o que os amigos espirituais dizem? Que nós precisamos tentar. Como eles dizem, os nossos entes queridos, eles querem se comunicar conosco também. Mas nós colocamos grandes barreiras. Porque nós vivemos numa cultura do barulho. É barulho externo, barulho da rua, tudo quanto tipo de barulho, e barulho interno. Nossos pensamentos em atropelo, você pensa uma coisa, pensa outra, não acabou de pensar aquilo, já entra a outra. Então fica como que uma espécie de um barulho interno e externo. E dentro deste quadro, como é que você vai ouvir as vozes? Fica difícil. Então há uma sugestão da espiritualidade, sim, para que você comece a disciplinar isso e você comece já a fazer esse intercâmbio de uma maneira progressiva.
Jesus, quando ensinava a orar, ele falava: recolhe-te em teu quarto, tranca a porta e ora a Deus que está te ouvindo. Ora ao Pai que ele vai te ouvir. Então, quando ele fala tranca-se no seu quarto, ele não se refere simplesmente a um quarto físico. Entra no teu quarto, entra no teu interior. Entra dentro de você mesmo. Feche a porta. Momentaneamente liberte-se das coisas da matéria, das preocupações exteriores, daquilo que te incomoda. Deixe tudo, feche a porta para tudo isso. E procura serenar o teu coração. Há uma sugestão de que se coloque uma música suave, espiritualizada, tipo, como podemos dizer, como a Ave Maria. Porque qualquer um de nós que ouve a música Ave Maria, né, ela já tem, pela sua vibração, pela sua harmonia, ela já tem uma condição de nos levar a um estado mais emotivo, mais receptivo para as coisas espirituais. A Ave Maria é como se abrisse um caminho dentro de nós para o mundo espiritual. Ou Ave Maria, ou algo, né, da mesmo teor vibratório. Faça uma prece a Deus, na qual você gostaria de conversar com aquele teu ente querido. Se for possível, claro, peça numa oração íntima e silenciosa ao teu guia espiritual, para que ele te ajude nesse intercâmbio que você quer fazer. E para aquela pessoa na qual você gostaria de ter um contato maior, aquela entidade espiritual, mentalmente dirija a ela um pensamento que você gostaria de ter esse entendimento maior com ela. Muitas vezes, quando nós estamos nos preparando para essas situações, aquele teu ente querido já está aí ao teu lado. Já está próximo de você. Sabe por quê? Quando Kardec, voltamos nele, pergunta aos codificadores: qual é a linguagem dos espíritos? E eles respondem: o pensamento. E nós somos espíritos. A única diferença é que nós estamos ainda encarnados. Mas o pensamento é a linguagem. Quando você pensa no teu ente querido, ele recebe essa mensagem. Ele sente o teu pensamento. A perda do corpo físico não desfaz os elos de amor, os laços que nos ligam. Então são através desses laços onde nós permutamos o pensamento que chega. O deles também é enviado para nós, mas é que nós, como eu disse há pouco, estamos numa condição de quase que bloquear pelo corre-corre do nosso dia. Então, quando você pensa assim, e se você começar a direcionar o pensamento, como se estivesse conversando, você vai começar a perceber muitas vezes como passar pensamentos pela sua mente, na qual até você não compartilha aquele tipo de pensamento. Às vezes pensamentos que vêm, na qual você não concorda com aquilo. Ora, se você não concorda com aquilo, não é você que está pensando aquilo. Então começa de uma forma meio fragmentada a começar a vir
os pensamentos, começamos a assimilar, e dentro disso, quanto mais você vai exercitando essa situação, mais vai ficando fácil de você entender. E os espíritos dão uma sugestão muito importante. Quando você tentar essa comunicação, nunca comente coisas tristes. Ah, o senhor desencarnou por causa daquela enfermidade, ou por causa daquele acidente. Não. Só fale de coisas alegres. E relembre coisas nas quais você riram juntos. Relembre coisas de momentos felizes que você passaram. Não toque em dor. Então, apenas momentos felizes. E isso vai lhes fazer um bem extremamente grande. Um bem muito. Então, veja, o Chico Xavier trouxe algumas orientações, mas antes de falar na orientação do Chico, hoje nós temos aqui a transcomunicação instrumental. Muitos devem conhecer, já ouviram falar, onde o plano espiritual se manifesta por vezes através de uma tela de computador, de um gravador de voz, de um celular. Muitas vezes eles se manifestam por isso. E já existem inúmeras pesquisas, inúmeras obras, cientificamente já foi comprovado, transcomunicação instrumental. E o Chico Xavier, há muito tempo atrás, quando as pessoas falavam, Chico, a dificuldade que nós temos de ter contato com o plano espiritual. E o Chico, naquele jeito dele, falava, ah, meu filho, vai chegar um momento em que vocês, com o controle remoto da televisão, você vai acionar o plano espiritual. Ele falou, nós estamos a caminho disso. Com o controle remoto, você sintoniza o mundo espiritual. O que ocorre conosco é que, às vezes, como dizia o Espírito Emmanuel, são as ansiedades. Porque você pode tentar uma comunicação com o teu ente querido e nós queremos a resposta imediata. Nós pedimos e já estamos querendo a resposta. Não é assim. E se a resposta não vem, é porque eu não sei fazer, não vou, desisto, não dá. Não é assim. Emmanuel já falava, toda vez que você buscar algo no mundo espiritual e a coisa a resposta não vem de imediato, aguarde. Porque muitas vezes o plano espiritual está estudando a possibilidade de como te atender e de melhor te atender. Porque o plano espiritual também encontra algumas dificuldades. Não é porque são espíritos que sabem de tudo e que faz tudo. Não é bem assim. Nós pedimos, eles vão nos auxiliar, mas precisa ver como, de que forma, de que jeito. Então tudo isso, a gente tem esse pequeno tempo. E é muito interessante porque, como as nossas ações, nós, pelo nosso próprio pensamento, nós podemos colaborar imensamente com aqueles entes queridos que estão na vida espiritual. Imensamente. Tem um rapaz, um casal, aliás, na qual a moça, vítima de um acidente, desencarnou.
E o rapaz, né, o marido, ficou inconformado, inconsolável. Então passou por um processo de dor, de dificuldade. E aí ele veio até a casa espírita, porque ele queria entender esses mecanismos. Ele queria entender esses porquês. Que tipo de conforto, de consolo a doutrina espírita podia dar para ele? Então ele foi buscar na casa espírita tudo isso. Então, a princípio, ele começou a participar de palestras, assistir palestras. Depois, as palestras começaram a elucidá-lo. Ele já se interessou mais e já começou a ler as obras espíritas, foi fazer curso de espiritismo. Então aquilo ele foi aprendendo, e dentro daquela proposta da doutrina de ser o consolador, né? Porque ela não é o resolvedor prometido. A doutrina não vem resolver todos os nossos problemas. Ela é o consolador. Porque muitos problemas nós temos que passar, é inevitável. Mas dentro disso ela nos dá o consolo com relação a isso. E esse rapaz foi fazendo os aprendizados, foi lendo, e ele tinha um hábito, que toda noite, depois que ele voltava ou da atividade de estudo ou de trabalho, ele deitava na cama dele. Então ele pegava, estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, pegava uma obra espírita, estudava um pouco de cada coisa do Espiritismo. Aquilo foi como que uma sede, né, de absorver a doutrina. Muito bem. Então ele começou tudo aquilo, mas chegou um momento que ele falou, puxa vida, né? Eu tinha tanta vontade de receber uma mensagem, né, da esposa que tinha desencarnado. E aguardava pacientemente, quem sabe, um momento oportuno, né? É como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Até que um dia ele recebeu. E o interessante é que nessa mensagem a esposa dizia: eu estou muito contente e feliz com você. Porque quando você, à noite, deita na nossa cama e começa a estudar as obras da doutrina espírita, eu estou deitada ao seu lado, estudando junto com você a doutrina espírita. Eu estou ao seu lado, lendo, refletindo, meditando tudo isso. Então, essa sua atitude, essa sua ação, eu aprendi muito, e isso me deu uma sustentação muito grande na vida espiritual. Eu consegui superar muitas dificuldades na vida espiritual graças ao aprendizado que eu tive lendo junto com você as obras doutrinárias. Então, veja como o pensamento está na base de tudo. Como o nosso pensamento abre esses caminhos para que a gente possa ter esse entendimento, ter esse diálogo mesmo com os nossos entes queridos na espiritualidade. É muito importante. Então, veja, é necessário, para que a gente possa ir amealhando condições mais satisfatórias que nos ajudem nisso tudo,
Podemos buscar a parte fenomênica? Sim, tudo bem, ela faz parte, mas nós não podemos nos descurar na parte iluminativa, na parte onde vai te mostrar quem é você, na parte que vem te esclarecer, na parte que vem te educar, que é todo aquele conteúdo. Muitas pessoas buscam a casa espírita, não é crítica, não é nada, às vezes é falta de conhecimento, buscam apenas o passe. Eu já presenciei na casa espírita lá, onde eu trabalho, né, lá no João Cabete, então as pessoas chegam, tem passe? Se você falar não, não tem, vai embora. E as pessoas não sabem que são nas palestras o melhor tratamento. Porque durante as palestras que o plano espiritual presente atua em cada um. Identifica as necessidades de cada um. E diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda que dentro de uma palestra espírita, quando as pessoas estão envolvidas com o tema, quando fala-se em doutrina, a nossa vibração, ela torna-se mais positiva. E abrindo uma vibração mais positiva, você abre espaço para a espiritualidade agir. E diz Manuel Filomeno, às vezes ocorrem até cirurgias espirituais numa palestra espírita, sem que você tenha conhecimento. E um dia que eu estava lá no grupo lá do João Cabete, eu via que entrava pessoas para tomar o passe, antes da palestra, entrava 20 para tomar o passe, 15 ia embora, e 5 entravam para a palestra. Vinha mais um monte, grande parte ia embora, um pouco entrava para a palestra. Aí uma entidade espiritual falou uma coisa muito interessante, falou, tá vendo? Muitos aí que estão indo embora, estão muito enfermos. Eles teriam aqui dentro na palestra uma oportunidade de receber um tratamento. Mas temos aqui um tratamento de ponta, mas muitos preferem apenas tomar um comprimido. Não que o passe não seja bom, pelo amor de Deus, não é isso. É que muitas pessoas acham que tomando o passe vai resolver tudo. E não adianta. Você pode vir aqui, tomar um passe, mas o efeito desse passe aqui dentro é fácil. Lá fora. Lá na tua casa, no meio que você vive, com as pessoas que você convive, como você age ou reage. Às vezes o benefício daquele passe se dilui rapidamente, de acordo com as nossas atitudes. Então, mais uma vez, sempre reforçando isso, conheça a verdade. E ela vos libertará, assim dizia Jesus. Conheça a verdade, e a verdade que Ele nos deixou é a doutrina espírita, que ela vai nos libertar das nossas imperfeições, da nossa ignorância, e vai nos levar a caminhos felizes, tá bom? Então eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado, e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.